Então, irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a festa da Natividade de Nossa Senhora, ou seja, do nascimento. Se quiserem sentar, podem sentar. Então, e a festa da Natividade, Nascimento, nos lembra diretamente, lembramos Natal, né? Natal, lembramos também o nascimento de Jesus. E quando nós falamos da Natividade, né? Tanto de Nossa Senhora como de Jesus, que realmente, que mistério nós nos colocamos diante de que mistério de Deus? Né? O mistério da sua encarnação. Ou seja, nós nos colocamos agora esse Deus infinito que se faz carne, que faz um ser humano. Então, quando a gente escuta todos esses nomes aqui, a gente pode pensar, mas para quê, né? Dizer tantos nomes assim. Realmente, isso por quê? Mostra realmente a história. Como se fosse a árvore genealógica de Jesus. Então, mostrando o processo da encarnação, de toda a história da salvação. Então, onde lá, todos esses homens foram canais da graça de Deus. E aos poucos, Deus foi fazendo o seu plano acontecer na história, através dessas pessoas, até chegar em Jesus. Então, Deus foi preparando todo esse povo para esse momento da plenitude da salvação, quando Ele envia o seu Filho. Então, nós vemos essa ação de Deus que se dá através das pessoas. E isso é também, esse processo de encarnação da fé, é muito importante a gente entender. E é fundamental a gente entender, porque a nossa fé, ela está realmente baseada nesse processo de encarnação da fé. Então, quando a gente olha Maria, o sim de Maria, então possibilitou o quê? Que Deus se encarnasse pela ação do Espírito Santo. E Jesus se fez homem em nosso meio. E se fazendo homem, viveu como homem. E viveu no meio de nós, e dentro daquela realidade que Ele estava. E Deus foi agindo, né? E Ele foi agindo através também de toda essa humanidade, cumprindo as profecias, mas também trabalhando, também obedecendo, servindo, né? Ou seja, dentro daquela realidade que Ele estava ali, não uma outra, né? Jesus viveu dentro de uma família, Ele também perdeu amigos, teve sofrimentos, trabalhou, né? Como nós. E isso é importante a gente perceber. Porque a nossa fé, primeiro quando a gente olha para Maria, o que a gente vê? Ela é modelo de fé. Ou seja, quando ela dá o seu sim a Deus, né, quando diz faça-se, realmente ela se abandona nas mãos de Deus. Ela realmente confia toda a sua vida, ela quer em tudo fazer a vontade de Deus. Então, como é que ela vai, então, como é que ela encarna isso? Porque isso não é apenas uma ideia, não é apenas um momento da vida de Maria. Isso é o centro, aquilo que fez com que ela vivesse toda a sua vida em cima desse faça-se. Então, é um abandono na vontade do Pai. E como é que se faz isso? Isso é importante também. Então, que virtude que é importante a gente, né, se dar conta de colocar em prática para que a nossa fé possa crescer. Porque é a virtude da humildade. Ou seja, quando nós realmente nos colocamos como filhos, né, pequenos diante de Deus, abertos ao seu amor, como uma criança. Então, sermos como uma criança que se deixa conduzir com confiança nos braços de Deus. E onde que isso se dá? Se dá na vida cotidiana. A providência de Deus, o amor de Deus, não é algo que vai assim, né? Ele vai se dar dentro da nossa realidade.
Então, à medida que nós vamos entregando a nossa vida a Deus e criando a nossa comunhão com Ele, então nós vamos percebendo na realidade da nossa vida cotidiana o caminho que Deus está apontando. Muitas vezes nós perguntamos, mas o que será que Deus quer? O que nós precisamos fazer? Primeiro, claro, essa comunhão com Deus é fundamental. Porque se eu estou em comunhão com Ele, eu vou começar a perceber isso. Eu vou começar a perceber, dentro da realidade que eu estou vivendo, a sua vontade. Porque nós não precisamos inventar a vontade de Deus. Ou criar uma coisa aqui. Né? Mas, de fato, ler a realidade. Olhe para a sua realidade. Olhe para a sua família. Olhe para aquilo que está acontecendo à sua volta. Mas olhe em comunhão com Deus. Com esse espírito de humildade, de confiança na sua providência. E realmente, Deus vai conduzindo a nossa vida. Assim foi na vida de Nossa Senhora. Se a gente olhar o que ela passou na sua vida, foram muitas dificuldades. Não foi uma vida fácil. Tá? Desde o seu sim, foi sempre uma atitude de fé. Então, ela teve que ir para o Egito, ela teve que sair de casa, ela teve que foi educar o seu filho. Ela perde Jesus, né, por 3 dias. Ela tem que depois, Jesus cresce durante 30 anos, ele não tem nenhuma manifestação de nada externamente. E ela sabendo, mas aguardando na fé. Aí Jesus sai de casa para um ministério público. Aí então ele vai e começa a ser perseguido. Você que é mãe, imagina isso. Né? Então começa a falar mal dele, começa a persegui-lo, começa cada vez a persegui-lo. E então depois vão crucificá-lo e matá-lo. Então perceba que dentro de tudo isso, como é que isso é possível? Que Nossa Senhora tenha passado tudo isso. Porque ela passa isso em comunhão com Deus. Ela olha toda essa realidade em comunhão com Deus, na certeza de Deus, com uma fé prática na divina providência. Então, por isso que ela está na cruz de pé. Porque ela espera em Deus. Diante daquela realidade de sofrimento, e ela estava sofrendo, não vamos imaginar que ela não estava sofrendo, porque estava sofrendo. Né? O que a profecia de Simeão diz? Que uma espada de dor ia transpassar a sua alma. Então ela estava sofrendo. Mas ela estava nesse abandono de confiança, que sabia que o Pai iria conduzir tudo aquilo para o melhor. E tinha certeza e esperança na ressurreição de Jesus. Então, para nós isso é modelo. Uma fé que vai percebendo na realidade a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos viver. Então, não precisamos inventar. Então, nessa festa da natividade, pedimos a Deus que aumente a nossa fé, ilumine o nosso coração para vermos a sua vontade. E Deus vai mostrar na realidade da nossa vida o que nós devemos fazer. As decisões que vamos tomar. Ali Ele vai mostrar onde está a porta aberta que Ele está mostrando. Que quem sabe nós não estamos vendo no momento. Mas em comunhão com Ele, vamos perceber. Temos, irmãos que estão agora vivendo esse 7º dia. Preste atenção. Deus ama vocês. O amor de Deus está também nesse momento envolvendo vocês. Mesmo que vocês não percebam agora. Porque às vezes a dor, a tristeza que a gente sente, às vezes a gente faz com que a gente não veja isso. Eu gosto muito daquele exemplo de Maria Madalena, quando ela está no túmulo. Ela chega lá, o túmulo está aberto, e ela está muito triste, porque ela
acha que roubaram o corpo de Jesus, ela já estava triste por causa da morte de Jesus, então agora roubaram o corpo, ela está muito triste. Então ela não consegue ver, ela fala com os anjos e não entende. Aí Jesus vai falar com ela, ela também não entende, não percebe. Mas daqui a pouco, Jesus diz uma palavra e ela sai daquela, e percebe que Jesus está ali. Quando ela percebe que Jesus está ali, tudo muda. Ela começa a entender que aquele sinal do túmulo vazio não era uma coisa ruim, era sinal que Jesus tinha ressuscitado. Então o coração dela se encheu de alegria. Então vamos pedir a Deus também perceber isso, né? Que a nossa tristeza não nos feche nesse sentido. Que a gente consiga perceber, porque Jesus disse isso para nós, que Ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, e Deus não falha, não mente. Então, nesse momento de dor, Ele está conosco. Então, Ele está amando vocês mais ainda, porque Ele vai sustentar vocês agora nesse momento. Então, pedimos a Deus que ilumine o nosso coração, né? Nos aumente, né? Abra os nossos olhos, abra o nosso coração para que a gente possa perceber, né, esse amor de Deus constante na nossa vida. Agora, a nossa volta, nos dando aquilo que nós precisamos, nos apontando o caminho que nós precisamos naquele momento. Se é momento de tristeza, Deus vai trazer o quê? Consolo, vai trazer esperança. Se é alegria, vai se alegrar conosco. Se é dúvida, Ele vai nos iluminar o nosso caminho. Se nós estamos sem esperança, Ele vai trazer esperança. Porque Ele nos ama, porque Ele é nosso Pai, e porque o seu amor não tem limites. Então, na atividade de Nossa Senhora, né? Lembra isso, essa encarnação da nossa fé, onde nós somos com humildade de coração, nos abrimos a Deus para que Ele nos conduza, como filhos, né, pequenos que Deus vai nos conduzindo, e perceber com Ele, na realidade da nossa vida, aquilo que estamos vivendo, aonde Ele está nos conduzindo, e confiarmos plenamente, como nós éramos crianças com os nossos pais, né? Então, darmos a mão para o nosso Deus, dar a mão para Jesus, dar a mão para Nossa Senhora, e com confiança ter essa certeza de que de tudo isso Deus vai nos conduzir, vai nos fortalecer, nós vamos sair melhores dessa situação, com certeza. Então vamos fazer um breve momento de silêncio agora no final dessa homilia, para que essa palavra agora possa também entrar no nosso coração, a gente se acalmar um pouco, acolher essa palavra no nosso coração.